Vasco continua com os mesmos problemas, cede muitas finalizações e entra técnico e sai técnico e não muda o quanto o Vasco continua sendo frágil defensivamente. Também vamos falar sobre os desfalques e quem volta para o jogo contra a equipe do Cruzeiro. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco, aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, e se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário, muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. E vamos falar de Vasco a partir de agora. Vamos trazer as informações do gigante da colina, que já voltou ao Rio, né? O Vasco treina nessa sexta-feira no CT Moacir Barbosa e tá de olho no jogo contra a equipe do Cruzeiro. Uma informação importante contra o rival. O jogador Matheus Pereira, que é o principal destaque do Cruzeiro, tomou cartão amarelo. Fica de fora da partida contra o Vasco no próximo domingo. É um importante desfalque da equipe do Cruzeiro, que tem Alexandre Matos, que vai reencontrar com o Vasco, com São Januário, clube quem ele montou esse elenco aí, né? Muitos desses jogadores que chegaram para o Vasco, o Alexandre Matos teve participação. Ah, mas a 77 estava lá, mas ele contratou também, né? Então ele tem participação nesse elenco aí também, principalmente na contratação de João Vitor, do Esposa, do Adson, entre outros que estão no Vasco. Pelo lado do Vasco, primeira coisa importante a se observar, eu falei isso ontem na live e vou falar hoje de novo. O Rojas, ele não pode jogar contra o Cruzeiro. Por quê? O Vasco acionou o protocolo de concussão cerebral. O cartão azul foi acionado, o Vasco ganhou mais uma substituição no jogo. O Vasco pôde fazer 6 substituições. Com isso, o jogador não pode jogar contra o Cruzeiro. Ele fica fora da partida. Pelo protocolo de concussão cerebral, ele teve aí um corte profundo, né, na cabeça, teve que passar por sutura, o médico fez o relatório e ele está fora da partida contra a equipe do Cruzeiro. Outro jogador que está fora do jogo contra o Cruzeiro é o Esforza. Ele tomou seu terceiro cartão amarelo, logo quando entrou no jogo, tomou seu terceiro cartão amarelo por uma falta no Estevão, que eu não achei falta. O Esforza pegou na bola e aí passou o jogo todo com cartão amarelo. Também está fora da partida contra a equipe do Cruzeiro. Sobre Payet, o jogador teve uma lesão detectada. Eu acho muito pouco provável, e aí é uma opinião, não é uma informação, de que o Payet vá para a partida enfrentar a equipe do Cruzeiro. João Vitor, que estava suspenso depois de ter sido expulso contra a equipe do Flamengo, estará de volta ao time do Vasco. Será uma opção aí para Ramon Dias, eu só quero falar Ramon Dias. Para Álvaro Pacheco, e muito provavelmente deve ser titular do Vasco. Se vai ter mudanças, não sei. Álvaro Pacheco terá somente 2 dias para treinar. Sexta e sábado. E domingo o Vasco joga. O tempo apertou, vai ter muito pouco tempo para ajustar todas as coisas. E falando sobre ajustar, tem algo que eu vou trazer inclusive dados aqui, porque eu estou vendo muita gente falando, o Álvaro Pacheco é isso, o Álvaro Pacheco é aquilo e tal e tal. Aqui não é uma defesa do Álvaro Pacheco, mas é uma comprovação de que o Vasco da Gama é um time muito, muito, muito frágil. Só vou trazer alguns dados aqui para vocês entenderem o porquê eu estou falando isso. No jogo de ontem, no primeiro tempo, o Vasco tomou 22 finalizações contra o Palmeiras. O Palmeiras fez 22 finalizações contra uma do Vasco. Isso é muito. Vou voltar aqui um pouquinho mais no passado para a gente poder falar um pouquinho mais. O Vasco tomou 17 finalizações contra o Criciúma. É isso mesmo que você está ouvindo. 17 finalizações o Criciúma deu em cima do Vasco. Contra a equipe do Fortaleza foram 16 lá no Castelão. Aí a gente vai seguindo um pouquinho mais. O Vasco cedeu 26 finalizações para o Atlético Paranaense no jogo contra o Atlético Paranaense lá. Era o Rafael Paiva o técnico. Contra o Fortaleza também era o Rafael Paiva, contra o Criciúma era o Ramon Dias. Já contra o Vitória, que era o Rafael Paiva também, o Vitória que é o time que menos finaliza do Campeonato Brasileiro.
foram 13 finalizações que o Vasco cedeu ao Vitória. E aí, se eu for um pouquinho mais atrás no passado, vamos para o jogo entre Vasco e pela Copa do Brasil, né? Onde o Vasco jogou contra o Marcílio Dias. O Marcílio Dias deu 18 finalizações no Vasco. Isso não pode acontecer. Então, olha aí. Olha os números. Ramon Dias, técnico. Contra a equipe da Portuguesa, a Portuguesa deu 11 finalizações no Vasco. E o Vasco ganhou de 4-0. Contra o Água Santa, para a gente colocar aqui mais um número que surpreende, o Vasco cedeu simplesmente 15 finalizações para o Água Santa. E aí a gente vai para o jogo contra o Nova Iguaçu pela semifinal do Campeonato Carioca. Isso aí para mim é grave. É um problema grave, ainda com o Ramon Dias na frente. 24 finalizações no primeiro jogo para a equipe do Nova Iguaçu. E no segundo jogo, que o jogo era mando do Nova Iguaçu, onde o Vasco vai buscar o resultado, tentando ganhar e não consegue, foram 14 finalizações do Nova Iguaçu. Ou seja, a gente passou aqui de Álvaro Pacheco, Rafael Paiva e Ramon Dias. E o número de finalizações que o Vasco tomou é surreal, é bizarro. É muito fácil fazer gol no Vasco. E aí a gente vai ficar sempre nessa, fulano não consegue organizar o Vasco, ciclano. Eu tô falando aqui, gente, de 3 formas de jogar diferente. São 3 formas de jogar diferente. Isso não pode se normalizar. Os jogadores do Vasco também têm que ter um pouquinho de querer, né? Tem que querer um pouquinho também. É surreal você tomar 14 finalizações num jogo que você fez 4-0. Você tomar 15 finalizações num jogo que você vai jogar contra uma equipe de Série D. 24 finalizações para uma equipe de Série D. Isso não pode acontecer. Eu tô falando de Vasco jogando de 4-3-3, tô falando de Vasco jogando 4-5-1, tô falando de Vasco jogando de 3-4-3, 3-5-2. Em todos esses esquemas, o Vasco tomou milhões, centenas de finalizações se a gente juntar todos os números aqui. Isso precisa ser ajustado. Mas aí não é só técnico. Agora é vontade de jogador. Porque são 3 trabalhos diferentes. E o problema continua o mesmo. E se a gente for para o ano passado, a gente vai ver coisa pior. Não podemos normalizar isso. E eu sempre falo, como influenciadores, a gente tem que trazer a verdade. Não pode querer amaciar ninguém. O elenco do Vasco hoje, ele tem que ter um pouquinho mais de força dentro de campo. Não dá para um menino como Estevão ir para cima do Piton e o Léo correr para trás. Tá com medo. Então, ou ajusta esse erro grave que tem dentro do Vasco, ou a gente vai sofrer. E olha que eu falei aqui jogos contra a equipe de Série D, jogos contra a equipe que não tem nem série, jogos com a equipe da Série A, jogos com a equipe que nem finaliza, e a gente está tomando finalização. Será que a culpa é só do Álvaro Pacheco? Era só do Ramon? Era só do Rafael Paiva? É muita coincidência. O mesmo elenco, com 3 trabalhos diferentes, toma tantas finalizações. Por isso que o Léo Jardim é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Desse jeito aí, meu irmão, tem que se consagrar mesmo. Enfim, espero que você tenha gostado do nosso vídeo, compartilhe bastante, se inscreve no canal quem não é inscrito. Até a próxima, saudações vascaínas e valeu!